Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Vamos estudar hoje uma passagem que é muitas vezes considerada um pouco confusa. E você deveria saber por que ela é confusa. As pessoas não a compreendem ou não a interpretam adequadamente, pois Paulo apresenta algumas ilustrações, sendo que uma delas se baseia nas festas do Senhor. Festas sobre as quais nós lemos principalmente no livro de Levítico, capítulo 23. Se você não estudar o Antigo Testamento e se você não tiver conhecimento sobre essas festas, sobre como elas eram observadas, quando você encontrar uma ilustração que Paulo dá, que se baseia nelas, você não vai compreender. Por isso, você pode tomar uma direção errada, não conseguindo captar a mensagem que Paulo está dando. Bem, dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, no capítulo 11. Aqui, Paulo vai começar falando sobre aquilo que é conhecido como primeiros frutos. E você deveria estar já familiarizado com esse termo, considerando o que encontramos em 1 Coríntios capítulo 15. E sobre o que é que esse capítulo de 1 Coríntios 15 fala. É um ótimo capítulo que trata sobre a ressurreição. E por duas vezes, Paulo se refere a Yeshua, ou seja, a Jesus de Nazaré. Paulo fala sobre o Salvador que ressuscitou, e ele o chama de o primeiro fruto. Mas por que ele fala assim? Preste atenção no que aconteceu há duas épocas de colheita em Israel, na primavera e no outono. E as duas têm a ver com as festas. Agora, nós sabemos que na festa da primavera, durante a festa dos pães asmos, algo acontece. No primeiro dia da semana depois do Shabat, ou seja, o Shabat normal de 7 dias, que acontece depois da observação do dia da Páscoa e o primeiro dia dos pães asmos. Naquele primeiro dia da semana, havia uma ordenança. Aqueles que tinham campo de trigo e campos de cevada, eles iriam até o campo e colheriam aquilo que era conhecido como primeiro fruto. Este é o primeiro dia da colheita, que acontecia no período de 7 semanas. E nós também sabemos de uma coisa. No 50º dia, o dia seguinte da contagem das 7 semanas, havia esta festa. Em hebraico, ela é conhecida como Yom Bikurim, a festa dos primeiros frutos, pois está se falando sobre a primeira colheita. Mas havia algo que tinha um nome diferente, Rishit, ou seja, o primeiro. Porém, não está se falando simplesmente sobre o primeiro da colheita, mas sobre o início do período de colheita, sobre aquilo que foi primeiro retirado dos campos. E se você ler, verá que havia uma ordenança para colher o primeiro fruto, transformá-lo numa massa e assá-lo, e levar aquele pão aos sacerdotes da sua cidade. Eles iriam recebê-lo, acenariam como uma oferta movida por sobre sua cabeça, sendo que esse gesto simboliza a vitória. E dizia-se que tudo isso foi feito por leratzon, que significa por aceitação. Então a vitória, esse assunto alegre, a salvação, é ser aceito por Deus. E aquele que faria essa oferta, que a levasse ao sacerdote em sua cidade, essa pessoa também faria suas orações. E qual era a oração? Que o restante da colheita fosse como o primeiro fruto. E como saber qual é o primeiro fruto? O agricultor sairia e observaria o melhor de todos os frutos, considerando, assim, o primeiro fruto. E a sua oração seria que todo o restante da colheita fosse como aquele primeiro fruto.
Depois de ouvirmos tudo isso, qual é a mensagem que Paulo está nos dizendo em 1 Coríntios 15? Uma mensagem gloriosa, que seremos como Messias. O que isso significa? Que nós seremos Deus? Claro que não. Isso seria uma heresia. Ela simplesmente significa que nós seremos transformados. Nós iremos nos tornar servos de Deus, sagrados e justos, e bons e perfeitos. Quando? Quando nós possuirmos aquele corpo de reino no arrebatamento. Resumindo, o primeiro fruto é o Messias. Nós somos o restante da colheita. Lembre-se disso. Agora, por favor, olhe no versículo 16. Em Romanos, capítulo 11, versículo 16, Paulo diz: já que o primeiro fruto é santo, eu percebo que muitas Bíblias dizem "se", mas estão falando sobre o Messias. Ele é o primeiro fruto. Não é se ele for santo. O correto é, já que ele é santo. E nós conseguimos ver a relação. Olhe de novo. Já que o primeiro fruto é santo, também a fornada, o torrão, a massa que é assada, que se torna pão. É por causa dessa relação intrínseca entre o primeiro fruto e a massa que é feita do primeiro fruto. Claro, se o primeiro fruto é santo, e ele é, será então também por causa da condição do primeiro fruto. Então também será aquele torrão, aquela fornada da massa que se fez o pão. E Paulo usa a mesma ilustração para nos levar a uma outra verdade. Continue a ler na segunda parte do versículo 16. E já que a raiz é santa, isso é paralelismo, pois a raiz é semelhante ao primeiro fruto. O Messias é santo, portanto, o primeiro fruto é santo, como também a raiz é santa, sendo também os ramos. Agora, por que os ramos são santos? Porque a raiz os suporta. A raiz nutre os ramos. Então, se é uma raiz santa, os ramos também serão santos. Assim, da mesma forma, com a mesma base da oração, nós seremos como o Messias. Nós seremos como o primeiro fruto. O primeiro fruto é santo. A raiz é santa. O Messias é santo. Portanto, o povo do reino será santo. Agora, por que estou mencionando o reino? Porque estamos chegando a uma passagem da Escritura, introduzida no versículo 16, onde falamos sobre a oliveira. Quem é a oliveira? Bem, a oliveira representa o reino de Deus, o primeiro fruto. A raiz do reino é o Messias. Por quê? Ele foi o primeiro que ressuscitou. Ele é o único, a base, a raiz. Ele é santo, como serão também os ramos. Serão quem? Observe, a oliveira é o reino, a raiz é o Messias, os ramos são os habitantes, as pessoas do reino de Deus. E o que Paulo está dizendo é que Deus espera que os habitantes do reino serem santos, como também justos. Por quê? Porque seremos como o Messias. Observe agora o que ele diz no versículo 17. Já que certos ramos foram quebrados. Aqui está se referindo a alguns ramos, não são todos. Como veremos daqui a pouco, está se falando de alguns judeus. Por quê? Por causa da rejeição de Deus. A base desta passagem é o Evangelho. Por quê? Porque ele é a mensagem do reino. Somente pelo Evangelho que você pode se tornar parte do reino de Deus. Em outras palavras, você pode se tornar um ramo, um galho. Então, ele diz aqui que alguns dos ramos, dos galhos, foram quebrados. E o que isso significa? Eles perderam sua salvação? Não é esse o contexto. O contexto é que o Evangelho foi dado. Essas são as pessoas da aliança, mas são as pessoas da velha aliança. E por meio da velha aliança, eles foram preparados para o Evangelho. Se você compreende a mensagem do Antigo Testamento, você compreende o Evangelho. Mas muitos deles a rejeitaram. E por causa disso, eles foram quebrados. Isso significa que eles não são pessoas do reino. Isso volta ao que Paulo disse antes em Romanos capítulo 9, quando ele disse: não toda Israel, não todos os judeus, nem todos de Israel são do reino.
Então, nem todo judeu estará no reino. Aprendemos isso e é o que está sendo dito aqui. Está desse jeito. Portanto, se certos galhos foram quebrados e você, ele está falando com os gentios, você sendo de uma oliveira brava. Nesta passagem, mencionam-se duas oliveiras. A boa oliveira ou a oliveira cultivada. Ela representa o reino de Deus. A oliveira brava representa os reinos deste mundo. Então, você vai fazer parte apenas de um deles, ou do reino de Deus, ou do reino deste mundo. Paulo escreve: e você, sendo de uma oliveira brava, foi enxertado entre os outros. Quem são os outros? O remanescente dos judeus. Sempre houve, sempre haverá judeus dentro do povo do reino. Então, ele diz: mas você, sendo de uma oliveira brava, você foi enxertado entre os outros e, sem favoritismo, continua, e também participa da raiz, da nutrição e da seiva da oliveira que você se tornou. Veja, é uma conclusão maravilhosa. A mesma coisa que os crentes judeus receberam, crentes não judeus receberam. Eles tiveram a mesma experiência do reino, a mesma esperança do reino. Agora, olhe no versículo 18. Paulo diz: não se glorie contra os ramos. E se você o fizer, não é você que sustenta a raiz. Ele diz: se você se gloriar contra os ramos, entenda que não é você que sustenta a raiz. O que ele está dizendo aqui é isso. Essa vanglória é ofensiva ao Messias. Você está criticando a obra dele. Você o está criticando. Então, não se glorie contra os ramos. Ele diz: porque não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. E a raiz, eu repito, é o Messias. Versículo 19. Por isso, você diz: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Agora, o que você acha que Paulo vai dizer em resposta a isso? Olhe no versículo 20. Ele vai dizer, e vai usar a palavra talos, que em grego significa bem, ou bom, ou tudo bem, num sentido próprio. Esta é a ordem de Deus. Paulo concorda dizendo bom, o que significa sim, está certo. E ele continua a dizer porque eles foram quebrados. Ele diz: pela incredulidade eles foram quebrados, mas você, pela fé, permanece. Agora, vou te fazer uma pergunta. Qual é o tempo em grego que inspirou Paulo a escrever o verbo permanecer? Veja, esta passagem não é sobre como alguém se salva. Ele nos diz aqui sobre este aspecto, mas a mensagem principal desta passagem não é como alguém se salva. Nós sabemos que somos salvos pela fé. Nós somos quebrados devido à incredulidade. Mas não é que nós perdemos a nossa salvação. Você nunca ganhou a salvação se você não acreditava. Então, o que ele está falando aqui é isso. O Evangelho, ele foi proclamado para as pessoas da antiga aliança. Eles foram chamados a acreditar. Eles eram as pessoas da aliança de Deus. Mas eles não acreditaram, embora tenham sido preparados para acreditar. É para isso que o Antigo Testamento, a lei dos profetas, serve. Para preparar o povo a acreditar, a aceitarem a mensagem do Evangelho. E não apenas aceitá-la, mas também partilhar esta mensagem com os outros. Mas eles, por causa da dureza de seus corações, por causa da sua transgressão, por eles terem tropeçado, o que aconteceu com eles? Eles foram cortados, quebrados. Não está se falando sobre se perder a salvação, eles nunca a tiveram. Aqui está simplesmente dizendo que o Evangelho, e nós sabemos disso pelo nosso estudo da semana passada. O que Paulo fala? Ele disse: a rejeição deles do Evangelho. O que isso quer dizer? Ele diz que isso significa que a fortuna, a riqueza do mundo, a riqueza das nações, a que ele está se referindo? Que a mensagem do Evangelho,
O convite para se entrar no reino foi direcionado às nações. Agora, ela acabou de vez em Israel? Não. Ele está falando em termos gerais. E o que já vimos desde aquela época da rejeição de Israel é que o evangelho floresce mais entre as nações do que entre o povo judeu. Mas nós também deveríamos antecipar o que Paulo antecipa. Que nos últimos dias, quando a plenitude dos gentios chegar a um fim, quando esse tempo da plenitude dos gentios acabar, o que iremos ver? Nós veremos, sem dúvida alguma, na semana que vem, que Deus vai prestar atenção de novo em Israel. E haverá um remanescente de Israel que se salva. E o que vai acontecer depois? Não acredite no que alguns que ensinam mentiras te falam. Veja, há aqueles que dizem: apoiem meu trabalho porque trabalhamos em Israel. E se Israel tiver fé, isso vai desencadear o maior avivamento jamais visto no mundo. Isso não está escrito na Bíblia. Isso não é biblicamente correto. O que a Bíblia diz, e nós concluímos com isso na semana passada, é que quando Israel se converter à fé, é isso que deveríamos esperar. Como será a sua aceitação? O que Paulo diz no final do versículo 15? Ele diz: vida dentre os mortos. E o que é isso? A ressurreição. A que se refere a ressurreição? Ao reino. E logo após dizer isso, ele está falando sobre o reino ao fazer uso da oliveira. Então, de volta ao versículo 20, olha o que Paulo diz: pela incredulidade eles foram quebrados. Continuando diz: mas você permanece. Como? Pela fé. Nós precisamos sempre nos perguntar com relação ao termo permanecer. O que a gramática nos ensina? Nessa frase, a palavra usada permanece está no tempo perfeito, o que significa que você permaneceu, você está permanecendo e você vai continuar a permanecer. É um verbo que fala sobre a certeza da nossa salvação. Uma vez que estivermos salvos, você estará sempre salvo. É por isso que está sendo usado o tempo perfeito. Depois ele diz, na metade do versículo 20, não se orgulhe, mas tema. Dê prioridade a Deus. Responda à sua obra. Não haja com orgulho, mas, ao invés, tema ao Senhor no sentido verdadeiro. Versículo 21. Pois, já que Deus não poupou os ramos naturais... Veja, Deus não fez isso. Eles estavam quebrados. Então, já que Deus não poupou os ramos naturais, também de maneira alguma ele vai poupar você. Deus não faz acepção das pessoas. Da mesma forma que ele trata uma pessoa, ele trata outra, se elas se comportarem da mesma forma. Assim, elas todas têm o mesmo resultado. Então ele diz, preste atenção, tema a Deus, porque se Deus não poupa os naturais, os judeus, ele também não vai poupar você. É isso que ele diz. Versículo 22. Portanto, perceba, considere a gentileza ou a bondade de Deus e a severidade de Deus. É assim que Deus age, com extrema bondade ou severidade, referindo-se aqui à ira, à sua ira. Assim, portanto, perceba a gentileza ou a bondade e a severidade de Deus. Severidade de Deus sobre aqueles que caíram. Por que eles caíram? Nós já falamos sobre isso. Foi pela incredulidade. Prosseguindo, Paulo diz, mas sobre você, falando aos crentes gentios, sobre você, a gentileza, a bondade de Deus, desde que permaneça na bondade. Vamos agora para a segunda parte do versículo 22. De outra forma, também você será cortado. Repito, este corte, o que ele está dizendo não é sobre a salvação, é sobre a mensagem da salvação e o evangelho sendo propagado e vivido. No início, o evangelho avançou poderosamente na terra de Israel. Mas por causa da incredulidade, o que aconteceu? O evangelho foi levado para as nações, para os gentios. Paulo aqui está dizendo que virá um tempo em que Deus vai trazer a plenitude dos gentios, encerrando aquele período. E nesse tempo, ele vai voltar para Israel para completar a sua obra. É isso que Paulo diz. Vamos agora ao versículo 23. Mas também eles, se eles não continuarem na incredulidade,
O que Paulo está esperando? Ele diz, mas também eles, se não continuarem na incredulidade, eles serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Então não se trata de que eles tenham sido eternamente perdidos ou rejeitados. A mensagem do Evangelho cessou em grande parte de Israel. Ela era poderosa entre as nações. Mas nesses últimos dias, como sabemos, as coisas vão mudar. Nós percebemos, até mesmo enquanto falamos neste momento, que cada vez mais nações estão se tornando hostis com relação ao Evangelho. Por quê? O tempo da plenitude dos gentios está chegando a um final. E na semana que vem veremos, sem qualquer dúvida, veremos na semana que vem como haverá uma virada para o povo judeu dos últimos dias. Vamos repetir esse versículo? Mas também eles, se eles não continuarem na incredulidade, eles serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. E agora vamos para o versículo 24, que será o nosso último. Veja o que ele diz. Pois você foi cortado de uma oliveira brava por natureza. Paulo diz, na natureza, você pertence à oliveira brava. Essa foi a sua condição natural. Você vem daquela oliveira brava. E o que Deus fez? Ele te cortou de uma oliveira brava e, contrário à natureza, ele te enxertou. No quê? Numa oliveira boa, cultivada. Então Deus foi capaz de fazer isso. Agora, para quem ele fez isso? Para aqueles que faziam parte da oliveira brava, aqueles que eram do mundo, aqueles que eram idólatras. E Deus diz assim, se eu fiz isso para você, ele diz, quanto mais eles. Quem são eles? Os que de acordo com a natureza. Que natureza? Eles têm uma conexão com o reino de Deus. Por quê? Paulo nos fala assim, que vantagem tem em ser um judeu em todos os sentidos? Por que ser judeu? Pelos oráculos de Deus. É pela palavra de Deus que existe uma conexão natural. Você tem a palavra, você vai ficar mais perto do reino, porque é a palavra de Deus que se refere ao reino de Deus. O que ele está dizendo aqui são duas coisas. Ele diz, você deveria esperar. Não se glorie contra os galhos naturais daquela boa oliveira. Sim, eles foram quebrados por causa da incredulidade. Porém, compreenda que está chegando um tempo em que Deus vai voltar sua atenção. E ele é capaz. É isso que o texto nos diz. Olhe de novo no versículo 24, que fala o seguinte. Quanto mais estes, que estão de acordo com a natureza, que fazem parte da boa oliveira, eles serão enxertados em sua própria oliveira. Paulo está dizendo repetidas vezes nessa passagem da Escritura que o leitor de Romanos 11 deveria antecipar que haverá um movimento poderoso de Deus nos últimos dias para trazer de volta seu antigo povo da aliança para uma nova relação de aliança com o Deus vivo. E como ele faz isso? Da mesma forma que ele faz para todas as pessoas, pelo Evangelho. Não há nenhuma outra maneira de se salvar. Não há nenhuma outra mensagem, nenhum outro meio. O Salvador realmente realizou algo. E, de novo, Paulo vai enfatizar isso na semana que vem, quando ele irá escolher um versículo da profecia de Isaías que fala sobre o Redentor que vem. Para quem? Para Jacó, ou seja, para os judeus, nos últimos dias. E o que ele vai fazer? Ele vai afastar o pecado de Jacó. E como ele vai fazer isso? Só tem uma maneira, que é pela obra do Messias Yeshua. E o que ele fez na cruz, a razão pela qual ele é conhecido como Redentor, é porque a redenção se relaciona unicamente com a Páscoa. Ele fez a obra da redenção na festa da redenção, na Páscoa. É por isso que Paulo o chama de nosso Cordeiro da Páscoa.
Ele já realizou a obra. Como ele a fez? Ele a fez com perfeição, quando disse, está terminado. Ela foi feita toda com perfeição. Por isso, deveríamos antecipar aqueles que estudaram a palavra de Deus, as profecias, em especial, mas também esta parte do livro de Romanos. Na semana que vem, vamos ver claramente, com coragem e em alta voz. Veremos que Deus vai agir poderosamente nos últimos dias para trazer um remanescente do povo judeu para a salvação. E sabemos a quantidade, 1/3. E o caminho para eles chegarem à salvação nos últimos dias é o mesmo caminho de salvação para todos que fazem parte das nações. A mensagem do Evangelho. E como você acessa essa mensagem do Evangelho? Muito simples, pela fé. Você simplesmente acredita. Agora, deixe-me concluir dizendo que ou você acredita ou não acredita. Se você não acredita, então você será cortado de qualquer esperança, de qualquer conexão com o reino de Deus. E você será expulso, a Escritura diz, colocado do lado de fora, onde, durante a eternidade, haverá choro, grande tristeza, haverá ranger de dentes, agonia, tormento, escuridão no lago de fogo de enxofre. Mas se você for crente, então você será levado da mesma forma que Paulo fala sobre ser enxertado. Você será levado para o reino eterno de Deus. E você vai experimentar o cumprimento da palavra de Deus. Deixe-me te dizer isso de outra forma. Você irá receber as promessas de Deus. E as promessas do reino são as melhores promessas. Sabe por quê? Porque elas são para a eternidade. O reino de Deus nunca cessa. O reino de Deus é onde você estará na presença de Deus para todo sempre, sabendo o quê? Sabendo que aqueles que estão do lado de fora receberão sua severidade, sua ira. Aqueles que estiverem do lado de dentro receberão a bondade, a gentileza de Deus. O reino de Deus será um reino onde o amor de Deus é derramado vigorosamente, abundantemente sobre o seu povo do reino. Essa é a mensagem clara do apóstolo Paulo para aqueles que acreditam sobre a oliveira, os planos de Deus e o seu propósito para um futuro de reino. A kingdom future for those who believe. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.